Olá, nesse vídeo iremos resolver o exercício 34 do capítulo 29 do volume 2 de Física do tipo. Esse exercício ele trata sobre circuitos de corrente alternada, né, ligado aí a elementos simples de um circuito. Né? Então ele fala o seguinte: eu tenho um circuito que consiste de um resistor e um indutor ideal de 1,4 Henries e um gerador ideal que está ligado a 60 Hz. Né? E tudo conectado em série. Aí ele fala que a tensão RMS no resistor é de 30 volts e a tensão RMS no indutor é de 40 volts. E ele pede a resistência no resistor e a força eletromotriz de pico do gerador. Tá? Então, primeiro detalhe, então aqui, né, eu tenho, vamos montar o meu circuito, né, eu vou ter um gerador de corrente alternada que está ligado em série com um resistor, que é o que ele quer saber a resistência, e isso está ligado também em série aqui com o meu indutor, onde a indutância é conhecida. Tá? Só aí um parênteses, né? Quando a gente está aqui, eu estou tratando de um resistor ligado em série com um indutor. Né? Muitas vezes eu posso modelar, por exemplo, só que eu tenho um indutor, né, ideal. Tá? Eu poderia também falar que seria o análogo, se eu não tivesse um indutor ideal, né, vamos supor que eu tenho um indutor que tem uma resistência. Né? Então, se eu tiver um simples indutor que tem uma resistência interna ligado a um gerador de corrente alterna, eu posso modelar esse indutor, né, que não é ideal dessa mesma forma. Ou seja, eu falo, né, eu vou falar que o meu indutor ele passa a ser ideal, só que eu vou colocar a minha resistência interna, né, como se fosse aqui ligado em série a esse indutor. Né, tá? Então a gente pode modelar isso dessa forma. Ok? Bom, mas aqui ele não fala isso, né? Eu tenho um indutor ideal ligado com uma resistência, tudo em série, né? Bom, então na primeira parte, para a gente achar qual que é a resistência no resistor, vamos lembrar aqui, né? Uma vez que são dadas, né, as valores de tensão, né? Então, qual que é a queda de tensão no meu resistor? A queda de tensão no resistor ela é dada pela corrente que passa nesse resistor vezes a resistência. Né? Isso aqui para um resistor único, né? Lei de Ohm. Okay? E lembrando que ele está dando aqui os valores RMS. Né? Os valores RMS normalmente são os valores que a gente consegue medir num multímetro ou num voltímetro, por exemplo. Né? Ele dá para a gente os valores, normalmente são os valores RMS, ou seja, são os valores quadráticos médios, né, que a gente mede, uma vez que, na verdade, nessas quedas de tensões, elas oscilam no tempo. Né? Então, a gente pega, na verdade, um valor médio. Tá? E aí, então, lembrando, né, o nosso valor RMS, ele é dado pelo valor de pico dividido por raiz de 2. Né? Isso vale aí para qualquer função oscilatória, tá? Então, estou colocando voltagem aqui, mas enfim. Então, lembra, né? A gente tem um valor de pico e tem um valor RMS, que é o que é normalmente medido, que é um valor médio, um valor quadrático médio aí, tá? Bom, então, seguindo, né? Então, eu tenho aqui a queda de tensão no resistor, mas que eu conheço, mas eu não sei a corrente. Né? E eu quero saber a minha resistência. Tá? Só que aí, qual que é a queda de tensão no indutor? Eu também posso escrever a queda de tensão no indutor como sendo a corrente vezes a reatância indutiva. Né? Note que mesmo eu tendo um indutor ideal, né, que não tem resistência interna, tá? Aqui, se a gente fizer um análogo, né, a essa lei de Ohm, note que eu vou ter essa reatância, né? Ou seja, quando eu passo uma corrente alternada nesse circuito, nesse meu indutor, né, eu vou ter uma resistência equivalente aqui, tá? Por causa dessa reatância indutiva aqui, né? Sendo que a reatância indutiva ela é igual à frequência angular de oscilação vezes a indutância, ou 2π vezes a frequência linear vezes essa indutância, tá? E aí então eu tenho esses dois termos, né? A minha reatância
indutiva eu consigo calcular, porque ele deu a frequência, né? Ele fala que a frequência do meu gerador, ou seja, a frequência da corrente que circula nesse circuito é de 60 Hz. Por que eu estou escrevendo aqui o F como 60 Hz? Exatamente, eu vejo isso pela unidade, né? Se ele tivesse dado ômega, ele teria que falar que era 60 radianos por segundo, né? Se ele está dando aqui em Hertz, é porque ele está dando esta frequência, tá? Então, cuidado aí, né, com as unidades, para você saber se ele está te dando frequência angular ou a frequência aqui, que a gente chama normalmente de linear. Realmente, quando ele fala frequência angular, ele também fala, né? Ele deixa isso mais explícito, tá? Bom, aqui, então, a reatância indutível eu sei calcular, porque eu conheço, né, o F e o L, né? Só que aí eu também não sei a corrente, tá? Só que olha só, a corrente eu consigo calcular dessa expressão, uma vez que a minha queda de tensão no indutor ela é conhecida, tá? E aí então o que eu vou fazer, né? Como isto é um circuito em série, ou seja, a corrente que passa no meu resistor, né, é igual à corrente que vai passar nesse indutor aqui, tá? Então eu posso, né, dessa minha expressão, eu posso aqui, né, escrever que a minha corrente, então, ela é igual a queda de tensão no indutor dividido pela reatância indutiva e substituir isso na minha expressão do meu queda de tensão no resistor, né? Ou seja, agora eu vou ter aqui que, então, a queda de tensão num resistor é igual à corrente, né? Então vai ser VL sobre XL, e isso vezes o R. Ou seja, a resistência, então, será o quê? Reatância indutiva vezes a queda de tensão no resistor, e isso tudo dividido pela reatância, a queda de tensão no indutor, tá? Aqui, né, apesar de eu ter essas definições aqui, né, eu posso, a lei de Ohm, ela continua sendo válida, né? Se eu estiver falando tudo em termos de valores RMS, né, então eu posso falar em valor RMS para queda de tensão e também para corrente, porque a corrente também oscila, tá? Então, né, eu poderia escrever aqui, né, que os valores RMS, na hora que eu jogar esse fator raiz de 2, ele vai sumir, tá? Então, aqui eu posso diretamente jogar os meus valores RMS, né? Note que mesmo aqui, né, nessa expressão, se eu jogo aqui o valor de pico, por exemplo, eu teria que colocar, né, um fator raiz de 2, né, que vai cortar, ou seja, a expressão não muda, tá? Então, posso simplesmente jogar, né, aqui o valor de 2πf vezes a queda de tensão no resistor, né, o RMS, tá, dividido pela queda de tensão no indutor, só que o meu valor é RMS, né? Se a gente fizer essa conta, substituindo aqui a frequência de 60 Hz, tá, a gente vai encontrar que a resistência desse circuito é de 0,40, tá, quiloohms, né? Então eu vou ter aqui quiloohms, ou seja, vezes 10 a 3 ohms, tá? Então essa aí é a resposta da letra A, né, que é o que foi pedido aí nesse problema, tá? E aí na letra B ele pergunta então, né, qual que é a força eletromotriz de pico, tá? Para fazer isso a gente tem duas formas, né? Ou eu posso usar fasores, tá? Só para a gente lembrar, né, e tentar escrever o nosso valor de π, né, que seria a voltagem aplicada, ou eu posso também utilizar diretamente a definição de um valor RMS, né? Qual que é a definição? Aqui eu já tinha mostrado a conta, né? Mas a definição de um valor RMS, né, de uma função qualquer aí, no caso aqui já aplicando para tensão, ele vai ser o que, igual ao que? É a raiz quadrada da queda de tensão, né, ao quadrado, só que o valor médio dessa queda de tensão total, tá? E aí lembrando, né, que a queda de tensão total, né, ou que vai ser igual a queda, né, a
tensão gerada, né? Se a gente aplicar a lei de malha de Kirchhoff, o que ele vai falar? Todas as somas, né, em um ponto tem que dar zero, né? Ou seja, o que é aplicado tem que ser igual à queda de tensão no resistor, mais a queda de tensão no meu indutor, né? Só que agora, cuidado, né? Porque esses valores aqui eles estão oscilando no tempo, tá? E aí a grande questão é, eles oscilam no tempo, no entanto, o indutor, a fase no indutor ela é diferente da fase no resistor, né? Então, por isso que a gente normalmente aplica aqui fasores, né? Porque aí fica mais fácil, né? Então, se eu for desenhar aqui, continuar desenhando agora como sendo fasores, né? Aplicando fasores aqui, então, vou desenhar aqui meu diagrama de fasores, tá? Então, eu tenho aqui, né, o meu eixo real e o meu eixo imaginário, tá? Então, eu vou chegar aqui e desenhar, por exemplo, a queda de tensão no resistor, ela vai ser um fasor, né, qualquer aqui, apontando aqui, vou desenhar aqui, vai ser o meu VR, né? E lembrando que a corrente, ela está sempre em fase com a queda de tensão no resistor, tá? Então, se eu fosse desenhar o fasor da corrente, ele estaria aqui, né, igual, tá? No entanto, a queda de tensão no indutor, ela sempre estará adiantada a tensão, né? A queda de tensão no indutor, ela sempre estará adiantada de 90 graus em relação à queda de tensão no resistor, tá? Ou em relação à corrente, né? Que é o que a gente normalmente vai usar de referência. Então, e adiantada de quanto? Sempre de 90 graus. Tá? Então, aqui estaria, né, a queda de tensão no meu indutor. E esse ângulo aqui, ó, é sempre 90 graus. Tá? Então, se eu somar agora, porque eu quero saber a minha tensão aplicada, né? Então, se eu somar esses dois fasores aqui, VL com VR, então, por exemplo, eu teria que vir aqui somar, né, o VL com VR, ou seja, se eu for somar o meu fasor aqui aplicado, ele tem que ser igual ao meu fasor VR mais o fasor VL. Então, eu vou fazer uma soma, né? Tipo uma soma vetorial aqui, tá? Então, esse aqui é o meu VL, né? E aí, a minha tensão aplicada, né, vai ser a soma aí desses dois fasores, né? Então, vou chamar aqui de tensão aplicada, tá? Só que aí, né? O que acontece? Se essa tensão ela tem um ângulo aqui, né, ela está com uma fase de ômega t, note que, né, eu tenho aqui uma diferença de fase, né, isso aqui, este ângulo vai ser ômega t menos uma constante de fase qualquer, tá? Ou seja, né, se a gente perguntasse, né, a tensão no gerador, ela está adiantada ou melhor, né, vamos perguntar assim, a corrente, ela estaria adiantada ou atrasada em relação à tensão do gerador, né? A corrente, eu já falei que ela está sempre em fase com o resistor, né? Ou seja, se a corrente está em fase com o resistor, e note que a tensão aplicada, né, ele é um fasor aqui, ó, com um ângulo maior, né? Ou seja, a queda de tensão, a tensão no gerador, ela estaria adiantada em relação aqui à corrente, né? Nesse caso, né? Então, esse é um circuito indutivo, né? Onde eu tenho aí somente um indutor. Se eu tivesse um capacitor também, essas coisas poderiam mudar dependendo dos valores, tá? Tanto do indutor quanto do capacitor, ok? Bom, mas isso não é perguntado, né? E não vai ser o nosso ponto. Eu só preciso saber o tamanho desse vetor, porque eu quero saber qual que é o valor, né? Ele quer o valor de pico, né, dessa tensão no gerador, que é a tensão aplicada, né? Só que agora eu tenho, note que eu tenho aqui, ó, eu vou ter um triângulo como esse, né?
E aí, então, se eu quiser saber o módulo, ou seja, eu quiser saber o comprimento desse vetor, basta eu aplicar aqui, né, tipo teorema de Pitágoras, né, seria o comprimento deste lado, né, que vai ser o meu VR, e aqui o comprimento, que vai ser o comprimento, né, a tensão de pico, por exemplo, do meu VL, tá? Ou seja, disso eu tiro que, então, a tensão, né, a tensão no meu gerador, né, ou a força eletromotriz nesse gerador, teria que ser igual a raiz quadrada, né, do módulo desse vetor, tá? Então, eu vou deixar aqui, né, qual que é o módulo do vetor? Vai ser exatamente o valor de pico, tá? Dessa queda de tensão, então vai ser o valor de pico aqui, né, da resistência ao quadrado, mais o valor da queda de tensão no indutor de pico ao quadrado, ok? Então, esse é o meu primeiro ponto. No entanto, o problema ele dá os valores RMS, né? Note que ele fala aqui em valores RMS para queda de tensão no resistor e no indutor, né? Então, eu teria que aplicar essa correção, né? Ou seja, o valor de pico vai ser raiz quadrada de 2, né? Vezes o valor RMS, tá? Ou seja, aqui eu vou ter que fazer esta correção. Note que eu tenho elevado ao quadrado, então vai ficar 2 vezes o valor da queda de tensão, né, RMS na resistência, mais 2 vezes o VL também RMS, tá? Se eu colocar o 2 em evidência, vai aparecer aqui um raiz de 2 para fora, vezes raiz do meu VRMS ao quadrado. Aqui faltou um ao quadrado, né? Mais o VLRMS ao quadrado, tá? E aí, então, agora a gente já resolveu o problema, né? Porque esses valores são dados. E aí, se eu substituir aqui que o VR ele vale 30 e o VL vale 40, eu vou encontrar aqui, fizer uma conta, eu vou encontrar que isso vai dar 71 volts. Ou seja, o valor de pico do meu gerador, a tensão de pico do meu gerador é 71 volts. Note que aqui eu calculei o valor de pico, tá? Eu poderia também achar o valor RMS, né? Eu teria que fazer essa correção de novo aí, dividir por raiz de 2, tá? Então, esse é o valor de pico, que é o valor que ele pede, tá? Bom, eu poderia, né, como eu comecei mencionando, eu poderia ter simplesmente não feito fazores, né? Eu poderia simplesmente aqui ir aplicando aqui, né, a lei de malhas de Kirchhoff e tentar fazer essa soma direta, né? Só que é o único cuidado que eu teria que, igual eu falei, né? Vamos supor, né? Eu teria que supor aqui, vamos supor que a queda de tensão no resistor, ela tem um valor aqui, por exemplo, de pico, né? Vezes aqui uma fase qualquer, tá? Ou seja, eu vou falar um ângulo qualquer aqui, delta, tá? Só que aí, se eu sei isso, obrigatoriamente, tá? A queda de tensão no indutor, ela vai ter aí o seu valor de pico, né? Só que a fase, obrigatoriamente, né, ela vai ter que ser essa fase aqui, θ mais 90 graus, tá? Isso aí sai da minha teoria, né? Isso aqui a gente não pode mudar, tá? Que é exatamente o que eu desenhei aqui nos meus fasores, né? Só que na hora que eu fizesse isso, o que eu ia ter que fazer? Então, aí eu tenho que elevar isso tudo ao quadrado, né? Porque eu estou fazendo essa soma aqui, aí eu teria que, né, elevar ao quadrado e tirar o valor médio, né? E aí, olha só, na hora que eu elevar, só que aí note que, né, cosseno de θ mais 90 é igual a menos seno de θ. Isso aqui é igual a menos VLP seno de θ, tá? Então, eu posso reescrever o meu VL dessa forma, né? Mais bonitinho aqui, tá? Então, vai ficar um sinal negativo aqui, seno de θ,
né? E aí, então, na hora que eu fosse, eu teria que ele somar, né, o VR com esse cara, né? Então, eu teria aqui que o meu tensão aplicada seria, né, aqui o VR de pico cosseno de θ menos VR de pico seno de θ, né? E aí depois então eu vou elevar isso ao quadrado, então eu teria que elevar isso ao quadrado e depois tirar a média, né? Por que aqui eu não estou me importando com a fase? Porque depois eu vou tirar a média, né? Então esses termos somem, né? Só que note que aí eu vou ter um termo cosseno ao quadrado, na hora que eu elevar tudo ao quadrado, eu vou ter cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, e eu vou ter um valor intermediário aí, que vai ser seno vezes cosseno, né? Só que lembra, né, que o valor aí, depois eu tiro a média. Então, eu elevo primeiro ao quadrado e depois tiro a média. Na hora que eu tirar a média, cosseno ao quadrado, o valor médio de cosseno ao quadrado é 1/2. O valor médio de um seno ao quadrado também é 1/2. E aí ficaria aqui, né, ainda, né, é um seno vezes cosseno. Só que aí o valor médio de seno, que é igual ao valor médio de cosseno, que dá 0. Né? Então, esse termo sumiria e aí eu voltaria exatamente nessa expressão aqui. Tá? Então, eu voltaria exatamente, eu conseguiria retomar aqui exatamente essa expressão. Né? Só que note que se eu não uso fasores, eu teria que fazer todo esse procedimento aqui, elevar isso ao quadrado, tirar a média, né? Para poder chegar nesse resultado. Então, por isso que a gente acaba sempre usando fasores. Tá? Mas aí os dois procedimentos seriam corretos. Ok? A gente chega no mesmo resultado aqui. Ok, pessoal? Então, é isso. Abraço.